Boa noite, gente linda. Toda encapotada. Um frio aqui na minha cidade que vocês não fazem ideia. Inclusive, eu tô até me arriscando a faltar as gravações para mandar para o YouTube, porque eu fiquei rouca, perdi a voz, uma tosse, uma quantidade de secreção, uma coisa de louco. Por isso que eu tô toda encapotada desse jeito, viu? Eu espero que vocês estejam bem, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós trouxemos mais uma passagem dele, que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, do versículo 18, deixa eu dar uma olhadinha aqui, até o versículo 22. É pequenininha a passagem, e o título é Como Devemos Seguir a Jesus. Jesus mesmo está nos ensinando como devemos fazer para seguir Jesus, para estar com Jesus, né? Então, Jesus estava por ali curando aquela multidão que, como sempre, estava junto dele. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. Banda da além como? Para outra banda do rio. Porque ele não ficava num lugar só. E lá na outra banda também tinha muita gente, também tinha multidão. Porque se ele ficasse num lugar só, nunca ia ter fim. Porque todo mundo tinha uma doença. Como os dias de hoje, né, gente? Nosso planeta nunca deixou de ter doenças e mais doenças. É por isso que se chama planeta de provas e expiações, que eu gosto de inverter expiações e prova. Mas é demais, é muita doença. A gente vai nos hospitais, eu precisei de ir ao hospital por causa dessa gripe forte que eu tive. Olha, fica lotado. A gente demora horas para ser atendido. As farmácias é filas e mais filas. E olha que aqui na minha cidade, que é Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, são muitas farmácias. Se a gente for contar no centro da cidade, a cada esquina tem uma farmácia. E grandes, viu? Farmácias enormes. Ele fica lotado, filas e mais filas. Você tem que ficar ali um tempão para poder ser atendido. Ainda mais que é uma burocracia de computador assim, né? Querem esmiuçar os dados da gente, a gente passando mal, é muito difícil, viu? Então, na época de Jesus também, eram multidões e mais multidões doentes, em todas as épocas. É um planeta doente, é um planeta de provação mesmo. Não existe uma pessoa que tem sossego. Quando não é doença, é outros tipos de provações, né? Outros tipos de expiação. Pobreza, miséria, não ter onde morar, não ter onde agasalhar. Com esse frio, eu fico no meio da noite, eu acordo pensando nas pessoas que dormem por aí, nos barracos, nas esquinas, embaixo das marquises, porque é muito triste passar frio. Fome e frio, porque quando o estômago está agasalhado, o frio até diminui, sabia? Se tomar um leite quentinho, tem um chocolatado bem quentinho, tem uma sopa quentinha, mas quando a pessoa está com fome, ela sente mais frio ainda, porque ela fica enfraquecida, né? Então, Jesus ordena para todo mundo passar, todo mundo, os discípulos e os apóstolos, né? Aquelas pessoas que o acompanhavam, passasse para outra banda daquele mar, aquele rio, né? Aquele chamado Mar da Galileia. E aproximando-se dele um escriba era aqueles estudiosos das leis mosaicas que ficavam lá na sinagoga
impondo um monte de leis, as chamadas leis de Moisés, que eles seguiam ali à risca, né? Então, esse escriba chega para Jesus e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Eu te seguirei. Não sei se era real mesmo, né? Se era verdade, esse discípulo, esse escriba aqui, ou se era também aquele tipo de hipocrisia que eles aplicavam para pegar Jesus. E Jesus vai responder para ele, olha só o que Jesus fala. E disse Jesus, as raposas têm covis, tem uma loca, né? Um lugar onde dormir, né? Um lugar coberto, embaixo de uma árvore, para ela morar. As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o Filho do Homem não tem, ele não tinha, ele ficava só andando de um lugar para o outro. Quando ele encontrava alguém que desse uma pousada, como era o caso lá dos irmãos, os 3 irmãos de Betânia, Lázaro, Maria e Marta, ele hospedava com os discípulos ali na casa deles. Mas a maioria das vezes eles montavam acampamento nas estradas onde eles percorriam. Então, é que Jesus está dizendo, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus tanto fala em Filho do Homem? Gente, desculpa, mas eu vou ter que tossir. Estou com o peito cheio mesmo, sabe? O Filho do Homem é porque Jesus, ele se dirigia ao corpo dele. O corpo dele humano, filho de homem. Filho de um homem encarnado, que era José, filho de Maria. Então, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele fala o Filho do Homem, quer dizer, esse corpo, essa matéria. Por isso que ele fazia questão de dizer que é o Filho do Homem. Jesus nunca falou que ele era Deus. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Isso aqui já é um discípulo dele. Já expliquei, discípulo é diferente de apóstolo. Discípulo é qualquer um que quer ser aluno, quer seguir Jesus nos seus ensinamentos. Então, eu quero seguir o Senhor também. Como esse escriba aí está falando que quer seguir o Senhor, eu também quero. Mas primeiro, o Senhor me permite ir lá enterrar meu pai que morreu. E aí Jesus encerra a passagem dizendo para ele, porém Jesus disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, me seguir vir junto comigo e aprender comigo é muito mais importante do que se incomodar em enterrar corpo morto. Deixa os mortos enterrar os mortos, aqueles que já estão mortos, aqueles que dão tanta importância à matéria, dão tanta importância ao corpo. São 2 vezes nessa passagem tão pequenina que Jesus não dá importância à matéria. Uma é quando ele diz que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. A outra é quando ele diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu vou seguir, eu estou indo em frente. Você faz a sua escolha. Fica meio até grosseiro, né, Jesus falar isso para um discípulo dele, mas é a verdade. Naquele momento, seguir Jesus teve um messianato de 3 anos, gente. É muito pouco para ensinar
tanta coisa para um povo completamente ignorante, né, daquela época, e até hoje ainda não assimilou os ensinamentos de Jesus. A maioria de nós não, principalmente no Oriente. Aqui no Ocidente ainda tem, né? Aí os ensinamentos meio truncados através do catolicismo, das igrejas evangélicas, o próprio espiritismo que acabou deturpando muitos ensinamentos de Jesus, mas acontece que o Senhor, ele está dizendo que o mais importante era segui-lo. Ele estava passando para outra banda e deveria estar viajando para outros lugares. Então, o que ele faz? Ele diz a ele, deixa os mortos enterrar os mortos, esquece isso, já está morto, vai para debaixo da terra, vai entrar em decomposição. Porque, na verdade, o espírito não é enterrado, quem é enterrado é o corpo material. É a matéria se transformando, voltando a compor novos elementos na matéria. Na matéria que é a terra, que é o chão, o barro, o pó. O pó volta ao pó. E aqui ele encerra essa passagem como devemos seguir Jesus, né? Então, está aí a nossa passagem de hoje e a nossa frase, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Eu quero misericórdia, quero sacrifício, não. Ficar sacrificando as criaturas, ficar matando, roubando, corrompendo, abusando, principalmente criaturas inocentes. O que a gente entende por inocente, gente? Uma criatura que muitas vezes ela é levada ao abuso, ela é levada à violência e ela nem sabe o que está acontecendo. É o caso dos nossos pequeninos, né? Eu não posso abrir muito a minha fala porque o YouTube me corta, mas é o caso dos pequeninos, são inocentes. Uma criatura, sabendo daquilo que está fazendo, levar uma criaturinha inocente dessa a um sacrifício é muito triste. Pensa e repensa o que está acontecendo. É só olhar a nossa volta. Enquanto nós estamos falando aqui do lado, do nosso lado, da nossa casa, no nosso bairro, está acontecendo 1, 2, 3 ou mais. Daquela palavra horrorosa, né? Com as criancinhas. Vamos repensar isso aí, viu, gente? Jesus deixou isso muito claro. Se Javé gostava de sacrifício, Jesus foi totalmente contra o sacrifício. Ele é a favor do amor, amar o próximo e não sacrificar o próximo. Vamos ao nosso presente? Olha só. Mais um vidro esquisito, redondinho, tá vendo? Ele tinha, claro, um gargalo aqui, mas ele estava tão estragado que eu tive que serrar, tá vendo? Eu fiz tipo uma jarrinha com ele, ficou uma jarrinha redondinha. Olha só como é que ficou simpática. É de plástico, tá vendo? Um plástico mais duro. Eu acho que era esse material que coloca sabonete líquido no banheiro. Então eu cortei o gargalo dele, deixei ele assim, redondinho. Fica aí o nosso presente. Passei esse barbante colorido, gosto muito de trabalhar com barbante. Fica aí o nosso presente e fica também um beijo no seu coração.